A pauta hoje desse vídeo é para os crentes, tá? Para os crentes. Porque eu tô cansada de crente ser politicamente correto dentro da igreja. Eu tô cansada de crente que não prega mais a Bíblia porque acha que é discurso de ódio. E André Fernandes falou uma verdade. Defender a Bíblia não é discurso de ódio. Defender a Bíblia é falar a verdade com amor e com justiça. Porque Deus é amor, mas também é justo, né? 1 Coríntios, Paulo deixa muito claro sobre imoralidade sexual, sobre tudo que está acontecendo hoje. Olha isso. É como se a igreja de Corinto fosse aqui no Brasil. Olha isso. 1 Coríntios 6, ó, Bíblia. Leia a Bíblia para você entender que não tem nada de discurso de ódio aqui. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Ponto. Versículo 11. Alguns de vocês eram assim, né? Mas foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é discurso de ódio. E ela não é politicamente correta. Porque se fosse politicamente correta, o Espírito Santo, que inspirou Paulo a falar isso, a corrigir a igreja de Corinto, não teria falado sobre a prática homossexual, não teria falado nada disso. Isso não é discurso de ódio. A Bíblia não é discurso de ódio. Repito, a Bíblia é a verdade. E a verdade liberta. Então, se você pratica homossexualidade, se você pratica o verdadeiro discurso de ódio, que é isso que os homossexuais, os travestis, todo esse povo, Daniela Mercury, Johnny Hooker, essa galera ativista, não tô falando de todos, tô falando dos ativistas, estão falando contra a igreja, contra o próprio Jesus Cristo, falando que eles são gay daí, que falando que Jesus é travesti, você tá ficando calado. E a igreja, ela não pode se calar nesse momento, gente. É tão simples pensar assim. A igreja não pode se calar. A igreja tem que falar, a igreja tem que ir à rua, a igreja tem que trazer esse povo para Cristo. E se não conseguir, pelo menos orar e falar assim, Deus, que a tua graça, Jesus, alcance as pessoas. Porque não dá mais pra igreja ficar calada. Chega, gente, chega de você... Chega de você votar em político que aprova a Lei Rouanet e pega o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto, pra ir pra eles ficarem com o rabo preso no governo, não poderem chamar o governo de corrupto, ficar a favor de corruptos e ainda por cima pegar o nosso dinheiro pra denegrir o cristianismo, pra denegrir Jesus Cristo, pra denegrir a igreja, e vocês ficam aí calados assim, ó. Ai, eu não posso falar porque é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma ova, tá? Liberdade de expressão é você falar assim, eu sou católico e respeito o evangélico. Eu sou evangélico e respeito o católico. Eu sou espírita, mas eu respeito o evangélico e vice-versa. Isso que é liberdade de expressão. O Estado é laico, mas não é laicista, tá? O Estado é laico. Nós não temos uma religião oficial. Mas o Estado não é laicista, ou seja, não existe religião. Pelo amor de Deus. Tá? Então tá na hora da igreja se calar, de não se calar. Tá na hora da igreja, sabe, falar, gente, pelo amor de Deus, para de falar isso. Tá na hora da igreja falar sobre homossexualismo, sim, da prática homossexual dentro da igreja. Tá na hora de falar sobre prostituição, tá na hora de falar sobre corrupção, tá na hora de falar de todos os assuntos relevantes sobre aborto, porque aborto é crime, pecado, é assassinato de inocente. Eu não tô falando aborto espontâneo, que algumas mulheres não conseguem, por conta do seu organismo, não conseguem segurar a criança. Eu tô falando do aborto provocado. Esse tal de meu corpo, minhas regras. Não tem isso de meu corpo e minhas regras. Você é templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo as regras dele. Ponto final. Tá? Não tem essa de ficar calado mais. A igreja tem que falar assim contra a pedofilia mais ainda do que fala. Os meus pais sempre falaram muito, minha mãe sempre foi usada pelo Espírito Santo para falar contra a pedofilia. E agora nós temos vendo aí movimentos de diversidade sexual a favor da pedofilia, falando que é orientação sexual, falando que é doença. Não é doença coisa nenhuma, é pecado. Tá? É um demônio que vai na pessoa para praticar a pedofilia, tá? Isso não é doença coisa nenhuma, é pecado purinho. Ok? Então a igreja não pode se calar. Então, pelo amor de Deus, não seja politicamente correto. Crente, você não é politicamente correto, mas você também não propaga o ódio. Você propaga Bíblia.
Bíblia. Seja a Bíblia, ok? Seja. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Leia. Cabo a rabo, ó. Bíblia, Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Tá bom? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus, tá? Igreja não pode mais se calar. A igreja tem que confrontar. A igreja tem que falar a verdade. A igreja tem que votar, ir às urnas, colocar pessoas que defendem a Bíblia, que defendem ela, ó, que defendem a Bíblia, e orar. Orar para essas pessoas, sabe, conhecerem Jesus de verdade, tá ok?